Esse ano foi interessante porque foi o ano que eu conheci a Luciana. Luciana é minha esposa até hoje. Eu tinha 18, ela tinha 15. Me apaixonei pela Luciana. Meados de 1990. Me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Por causa dela? Você vê que uma mulher faz com um homem, Você né? Você vê, cara? É. Com 18 anos? Com 18. Foi a primeira vez que eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro. Esse ano foi interessante porque foi o ano que eu conheci a Luciana. Luciana é minha esposa até hoje. Tava com quantos anos? Eu tinha 18, ela tinha 15. Acho que hoje em dia dá treta isso, né? Hoje talvez daria. É, né? talvez dá um pouquinho de treta. É. Então, na época não. Eu tinha 18, ela tinha 15. E me apaixonei pela Luciana. Em meados de 1990. E me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Por causa dela? Você vê que uma mulher faz com um homem, Você né? Você vê, cara? É. Com 18 anos? Com 18. Foi a primeira vez que eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha 18 anos, estava no terceiro ano. Morando com seus pais? Morando com meus pais. Para mim, minha vida era estudar. É. Falei, daqui eu vou fazer uma faculdade. Eu tinha passado já nas faculdades lá. Ia começar a fazer uma faculdade. Ia fazer engenharia da computação ou ciência da computação. Tinha passado aqui para São Paulo e lá para o Rio. Mas aí, quando eu começo a namorar com essa menina, foi minha primeira namorada, eu falo, quero casar com essa menina. Mas preciso de grana. Nossa. Então foi a primeira vez. Aí comecei a vender relógio. Por isso que eu olhei pro teu DTOC, vendi muito DTOC. Como você fazia? Você comprava onde? Eu tinha um relógio. Eu tinha um relógio calculadora, tu lembra? Que Claro. era um bicho, né, cara? Nossa! Da Cássio? Da Cássio. Cássio. Era o bicho, o relógio tinha luzinha. Cara, aquele... Lembra? Relógio calculadora. Sei. Eu tinha ganhado uma relógio calculadora de presente, que não era muito caro, era tipo, sei lá, R$200, R$300, uma coisa assim. E aí eu vendi esse relógio. Quando eu vendi esse relógio, quer dizer, antes de eu vender esse relógio, como é que funcionou isso? Eu fui no centro do Rio de Janeiro e vi lá um cara vendendo relógio. Eu sempre gostei de relógio. E ele vendendo várias marcas de relógio que eu gostava. Eu gostava dos relógios da Cássio, de choque. Gostava dos relógios da Citizen. Tu lembra aqueles relógios bonitinhos da Citizen que tinha uns gráficos, tu lembra? Não sei se nessa época também tinha aquela linha que trocava a pulseira Tem ou foi depois? Linha que trocava pulseira também. Mas os da Citizen tinha aqueles Windsurf, tinha os Wigman, tinha uns relógios bonitinhos, tinha uns gráficos assim. Sim. Eu gostava e eu vi que o cara vendia e aí eu vendi o meu relógio. E fui lá e comprei outro relógio com ele, um relógio que era um relógio melhor. Vendi esse relógio, fui lá e comprei mais 2 relógios com ele. Você vendia para quem? Eu vendi para os meus amigos. Comecei vendendo para os meus amigos da escola, porque eu estava numa escola que o pessoal tinha condição financeira melhor, para os meus vizinhos. Eu comecei a vender. Vender 1, vender 2, vender 3, vender 4. Quando eu comprei, acho que o 4º ou 5º relógio, o cara, viu que eu era um cliente bom. E ele me perguntou, tu vende esses? Eu vendo, cara. Então faz o seguinte, tu vai comprar quantos agora? Eu vou comprar 2, ó. Leva mais esses 2, depois você vem aqui e me presta conta. O cara começou a me dar em consignação. Cara, aí eu alavanquei o meu trabalho. Eu acho que eu vendi uns 200 relógios. O quê? Eu acho. Se eu for fazer Mas você era bom de lábia ou os caras te procuravam e era fácil vender? Eu acho que, assim, eu tinha uma técnica. Eu chegava pro cara e falei, que relógio bacana você tem. Igual eu cheguei aqui, de choque, hein? Porque eu sei, conheço o relógio. Vendi esse relógio aí. Sei. Era o mais caro, inclusive, da época. E aí? E aí eu perguntava, e aí, tem esse aqui, você não quer? Eu ofereci, o cara, que legal. Ele trocava, puxava, trocava, o cara comprava. Você entendeu? Então acho que eu vendi uns 200 relógios. Começou a juntar uma grana. Comecei a juntar uma grana, comecei a ganhar algum dinheiro. Eu tive gosto de ganhar algum dinheiro. Eu lembro bem o que eu senti quando eu começava a pegar. Acho que eu tenho aqui um relatório, cara. Deixa eu ver se eu acho uma planilhazinha assim? Não era uma planilha, era por escrito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez eu ache aqui. Mas tudo na mão, né? Tudo na mão. 1990. Tá. 1990. Então o que acontece? Aí eu comecei a vender, comprava, revendia, comprava um preço, vendia por uma margem boa e comecei a juntar grana, cara. E aí eu me lembro a primeira vez que eu questionei o porquê que as pessoas entravam 8 da manhã e saíam 6 da tarde para ganhar um salário mínimo.
Porque eu já estava ganhando mais do que um salário mínimo. Entendi. Vendendo relógio, com 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a me questionar, mas por que as pessoas fazem isso? Eu tenho um relógio, vendi 2, vendi 3, qualquer um poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu achava isso. Comecei a me perguntar, por que a pessoa trabalha 44 horas para ganhar um salário e ter que aturar, sei lá, um expediente, um chefe chato? Enfim, esse foi um questionamento assim que eu fiz. Eu não sei se eu vou achar aqui essa... É bem curioso, eu tenho aqui, só não... É uma foto? É uma foto de uma agenda que eu achei, sabe? A Luciana guardou uma agenda minha de 1990 e é a agenda que eu anotava os meus negócios lá. Eu tenho lá um relatório, tá? Achei. Olha aqui, olha que legal o nome dos relógios aí, vê se tá. Olha aqui. Vê se dá pra ver. Dá pra ver aí, Leandro? Tem o nome dos relógios, que legal. Entendeu? Windman. O que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Pio... Isso, são os meus clientes. Ah, o nome dos clientes. O nome dos clientes iam comprar. 20 mil, olha como que era. 20 mil cruzeiros. Então, o pessoal vai achar que é 20 mil reais. Não, 20 mil cruzeiros. Despesas, olha que legal. Entrada 80 mil, despesas 35. Ó, minha margem. 41 mil. Margem boa pra caramba, né, cara? Olha aí. Olha só, cara. É isso aí, cara. Bom, o que acontece? Você começa despretensiosamente e isso, vê que você... Isso aqui é 12 de setembro de 1990. Tá. Essa folha, na minha agendinha que eu tinha lá anotado. E aí, cara, eu comecei a ter esse gosto de comprar e vender e ver, cara, eu posso vender. Eu tive a sensação, cara, eu vendendo, eu não dependo de emprego, eu não dependo de patrão, eu não dependo do sistema. Eu fiquei um cara assim meio rebelde, porque esse negócio de ser expulso da Marinha me deixou assim nessa época meio rebelde, entendeu? Essa coisa de um sistema que é mais forte que você, que te oprime, que detona, que impõe. E eu era um cara meio com espírito muito livre. Eu falei, não quero depender do sistema, não quero depender de salário. E isso aqui me deu um sentimento de poder. Pô, eu posso, eu compro, eu vendo, eu não dependo de ninguém. Faço meu horário, entendeu? E vou vender. Eu com 18 anos tive essa sensação. Na teoria é infinita o quanto você pode vender. Na minha cabeça, pô, eu posso escalar o que for. E olha que eu não tinha técnica, e eu não conhecia modelos de expansão como eu hoje conheço como empresário. Não tinha a menor ideia. Mas aquilo para mim era uma pista de que eu não precisava depender do sistema, não precisava depender do esquema. Com 18 anos eu tive essa sensação aqui. Só que é o seguinte, isso aqui tudo era bico. Eu não tinha ainda assim, cara, vou abrir uma loja de relógio. Não tinha. Não passava pra tua Não, cabeça. eu não tinha o espírito empreendedor. Não tinha ainda o espírito. Tinha, mas não sabia que tinha, porque eu já estava empreendendo, mas não sabia que aquilo era empreender e achava que era um bico até começar a faculdade. Entendi. Então, para mim, tudo isso acabaria quando, em agosto de 1991, eu começasse a minha faculdade. Estava em setembro, os vestibulares eram ali em novembro, dezembro. Eu vendi relógio ali por uns 6 meses. E aí começou o ano de 1991. E eu estava na casa da Luciana em fevereiro de 91. E minha faculdade começaria só em agosto. Aí eu pensei assim, cara, eu podia arrumar um emprego. Só por experiência. Nunca tinha trabalhado. É verdade, né? Eu tinha 19 anos. Essa experiência de ter Nunca tinha trabalhado. Registro. Tava vendendo relógio, ganhando meu dinheiro. Cara, eu queria ter uma experiência. Como é que é um emprego? Como é que é trabalhar? E aí peguei um jornal de classificados de domingo, na casa da Luciana, e vi que tinha emprego. Eu falei, cara, vou numa parada dessa aqui. E aí peguei, selecionei, recortei um anúncio que pedia pessoas, que não exigia faculdade, não exigia nada, e eu fui atender o anúncio. E era no centro do Rio. 2 horas da minha casa. E aí exigia gravata. E aí, cara, peguei uma gravata emprestada do meu pai e saí bem cedinho pra ninguém me ver, porque eu tinha vergonha de alguém me ver vestido de gravata. Ah, é? Pô, moleque da periferia, cara. Na periferia, o cara que usa gravata, meu amigo, é pastor da Igreja Universal ou é do Banco do Brasil. Entendi. Eu não era nenhum dos dois, entendeu? Eu falei, não quero aparecer de gravata, então eu vou bem cedinho. Aí cheguei bem cedinho, cheguei umas 8 e pouca da manhã lá. E aí, cara, tinha uma fila no quarteirão. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata para ser atendido no anúncio.
Nossa. Eu fui ser atendido meio-dia. Meio-dia, fui ser atendido. A entrevistadora me perguntou, por que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém podia dar. O que você falou? Eu falei para ela assim, olha, eu nunca pensei em ser executivo. Não, na realidade eu queria arrumar um emprego só para ter uma experiência por uns meses, porque depois eu vou sair e vou para minha faculdade em agosto. Maravilha. É um espetáculo, né? Você contrata tudo que eles querem, é tudo que um empregador quer, Você contrata essa besta que fala assim pra você. Não, eu falei isso, eu falei, pô. Eu acho que ela me confundiu com o cara do lado, porque mandou o cara embora e me deixou. Com certeza. Eu acho, porque o cara falou uma resposta bacana, sabe? Eu desejo empreender, crescer junto com a empresa e tal. E aí ela me meteu lá num processo seletivo, selecionou 40 pessoas, acho que umas 500 atenderam o anúncio, eles fizeram uma pré-seleção de 40 e a gente participaria de dinâmicas de grupos durante 3 dias e eu fui participar. E ela tinha 26 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 26, a gerente tinha 26 anos de idade e eu lembro dessa mulher falando e a postura que ela falava e a segurança que ela falava e o domínio que ela tinha da situação. Eu olhava para aquela mulher e tive de novo o sentimento que eu tive na escola. Eu falei, essa mulher tá anos-luz na minha frente. Entendi. Uma epifania. Cara, eu tô muito atrás. Pô, me acho cara, me acho bom, porque eu passo numa prova, porque eu me achava pra caramba. Pô, passei em todas as provas, era o melhor aluno da escola. Naquele mundinho que eu vivia, naquele planeta, eu era o cara. Entendi. Mas quando eu vi aquela mulher performando, falando, a oratória dela, o vocabulário que ela usava, a segurança que ela tinha... Era outro campeonato. Eu falava, cara, é outro campeonato. Eu tô na 5ª divisão, ela tá na 1ª divisão. Exato. E a sensação, de novo, de eu achar que eu tava defasado, eu poderia ter 2 reações. Primeira, isso aqui não é pra mim, deixa eu procurar a minha divisão. Ou a segunda, que era, cara, vou buscar tirar essa defasagem. E eu fiquei amarradaço naquilo. Eu ia trabalhar na área de vendas de um curso de inglês. E aí uma curiosidade, a minha melhor matéria eram as matérias de exatas. Eu era muito bom em português, redação, era muito bom também. Era ok nas outras matérias, mas minha pior matéria qual era? Inglês. Sempre foi minha pior matéria. Ou seja, estava no lugar certo, né? Eu estava no lugar certo, vou vender curso de inglês. Exato. Mas me apaixonei pelo processo, me apaixonei pela inteligência do método de vendas. Ah, é? Cara, porque eu vendi relógio. Mas... E aí eu fui treinado num método de vendas. Existia um método bom? Existia um método interessante. Eu falei, cara, que inteligente. Olha, se eu soubesse disso para vender relógio. Entendi. E aí, além do método bom, a empresa tinha um modelo de crescimento que dependia só dos seus resultados. E aí, falei, cara, vou virar a noite aqui, vou ralar o que eu tiver que ralar para eu poder chegar onde eu tiver que chegar. E aí, quando eles apresentaram um modelo de crescimento, eu podia, em 6 meses, ser um gerente, estar na posição daquela mulher. É mesmo? Uhum. Eu poderia, em 1 ano e meio, ser um diretor. Eu poderia, em 2 anos, 2 anos e meio, ser um diretor regional. E aí eu poderia, em 6 meses, estar ganhando o que eu ganharia, mais do que eu ganharia quando eu me formasse daqui a 5 anos, na faculdade. Se eu chegasse a diretor, eu poderia estar ganhando 5 vezes o que eu ganharia depois de formado. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu falei, cara, escrevi uma cartinha pra Luciana, vamos casar. Porque meu sonho era me casar com ela. Já tem o caminho todo trilhado. Já tem aqui, o caminho trilhado. Só depende de mim. É mesmo? Exatamente. E ela louca? E ela, pô, que legal, vambora. Acreditou nesse teu sonho. A doida foi junto. Pois é. Que legal, irmão, cara. Aí eu me buraquei naquilo com mais força do que quando eu estudei no 3º ano. Engraçado, quando você falou que você ia pra essa vaga, eu achei que você não ia se encaixar de novo como a escola militar. E por que você se encaixou? Por causa do método? Por causa de descobrir coisa toda nova? Com toda franqueza, eu fui interesseiro. É mesmo? Igual a você no meu presente aqui. Mas... Eu fui interesseiro. O lance de ter uma coisa mais amarrada não te pegou? Não me amarrava? Não, era horário? Vendas, não tinha horário. Ah, então tá bom. Achei que era uma coisa toda certinha. Não, cara. Era então você tinha liberdade. Completamente solto.
Pô, então. Eu trabalhava entendi. 15 horas por dia. Entendi. Não, negativo. Dependia só de você, então. Dependia só de mim, cara.